Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Olhares Empreendedores, uma iniciativa do Núcleo da Mulher Empresária, que agora está totalmente reformulado na nossa temporada 2025. E hoje, para inaugurar a nossa temporada, nós vamos receber aqui duas mulheres incríveis, a Eli e a Fran, especialistas em investimentos, então o nosso tema vai ser esse, e elas vão ajudar a quebrar os tabus que ainda crescem no universo do nosso dinheiro, né? E também elas vão trazer muitas dicas práticas, troca de convivência e muito aprendizado aqui para nós. Mas antes de eu apresentar elas, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube do NME para assistir os nossos episódios, seguir a gente lá nas redes sociais e agora com uma super novidade, né, Paloma? É isso aí. A gente tem o Spotify agora, né? Sim, todos os nossos programas estarão disponibilizados na plataforma do Spotify, né? E espero que todos consigam nos prestigiar, né, nos próximos programas e nesse também. Exatamente. E, rapidamente, só para falar para vocês quem eu sou a Sirlene Mendes, sócia proprietária da Oficina do Professor e também trabalho com marketing aí nas redes sociais. Paloma? Me chamo Paloma Hoffman, sou advogada, trabalho na área de famílias e sucessões e é uma honra estar aqui com todas vocês hoje. Então, agora eu vou apresentar os nossos patrocinadores, que vocês vão ver aqui no nosso telão, que é o Sicoob Três Fronteiras, mais que uma escolha financeira. Muito obrigada, Eli, por esse patrocínio incrível ao nosso podcast. A Telecom Gestão, referência em gestão de supermercados, conheça soluções em sistemas. E a nossa querida amiga da Óticas Vênus, com um laboratório próprio e mais de 10 lojas no Rio Grande do Sul. Sua visão, nossa história. E agora, né, vamos apresentar essa mulherada aí linda, que é a nossa querida Franciele Bilhalva. Seja muito bem-vinda, Fran. Prazer te ter aqui com nós. Eu que sou tua fã de carteirinha, tu sabe disso há muito tempo, né? E agora eu quero que tu te apresente um pouquinho para nós. Então, gurias, boa tarde. O prazer é todo meu. Muito obrigada. Fico honrada, né, pelo convite. Como tu disseste aí, trabalho já há algum tempo com investimentos, né, 14 anos no mercado financeiro. Sou assessora de investimentos e nesse mesmo período eu atuo nas redes sociais, né, também sou influenciadora. Eu digo que eu comecei quando tudo era mato, né, porque inicialmente não se tinha, né, todos os recursos que se tem hoje, né? Nem existia a palavra influenciadora de fato, então estamos aí contribuindo, né? Não somente com as finanças de uma forma geral, mas com essa evolução aí do meio digital. Isso aí. A Fran, ela tem inclusive um livro, ela é autora de um livro, A Psicologia de Milhões, e daqui um pouquinho ela vai falar mais sobre isso para nós. E a nossa outra convidada, que é a nossa nucleada, nossa prata da casa, que é a Elisiane Pereira. Ela tem mais de 20 anos de experiência no setor financeiro e atualmente ela é gestora do Sicoob da PA22, que é aqui na Six, no prédio da Six. Gurias, um prazer enorme, né, estar participando da primeira gravação do podcast. Como a Sirlene falou, eu sou do núcleo, né, então, assim, é uma honra muito grande. Eu tenho mais de 20 anos no mercado financeiro, né? Agora, há 3 anos e meio, eu faço parte da cooperativa do Sicoob. Atuo como gestora da agência aqui do prédio da Six, né? Que inclusive leva o nome. Eu sou formada em administração de empresas, tenho pós em serviço social e saúde e também tenho mestrado em gestão comercial, né? Então, estamos aqui e contem comigo, né? Bora lá, então. Então, gente, por que a gente está aqui falando de investimento voltado para as mulheres? Para quebrar esse tabu, né? O investimento não é só para quem tem muito dinheiro ou para quem não entende de finanças. Ele pode ser algo simples, né? E eu vou começar aqui com a primeira pergunta, que a Fran vai nos dar a introdução aí, nos ajudar, e depois ele complementa. Fran, por que é tão importante que nós, mulheres, pensemos em investimento desde já? Né?
começa ali a ter o seu dinheirinho? Então, falando assim um pouco de dados, eu acho que é algo bem interessante de a gente observar que hoje 50% das mulheres brasileiras são responsáveis por mais da metade da renda familiar, ou seja, ou são responsáveis por mais da metade, ou são as principais provedoras. 41% dos lares, elas são as principais provedoras. Então, assim, isso é excelente, porque contribui para o PIB, são inspiração para os filhos, para a educação, né, de uma forma geral, dos brasileiros. Porém, quando a gente fala de investimentos, infelizmente, esses dados são menores. Somente 1 a 4 mulheres investem. Isso se dá muito em razão de que o mercado financeiro é, né, visto como mercado para homens, investimentos são para homens. E grandes valores, né? A gente escuta falar em investimento assim, tu é investidor, você é investidor, tem grana, né? É porque só investe em grandes valores e não é, né, gurias? Exatamente. Não, é bem complementando o que a Fran falou. As mulheres hoje estão muito preocupadas em manter a família, né? Manter a casa, trabalhar na sua parte profissional e acabam deixando de lado, né, a parte financeira. E a gente tem que entender e tem que levar muito em conta isso e, na verdade, fomentar, porque o dinheiro, ele te dá uma independência, né? Ele te dá soluções que tu possa resolver e que tu não depende de ninguém. Né? Então, assim, como a Sirlene estava falando, às vezes a gente pensa que é muito dinheiro e não é uma forma de se organizar, né, financeiramente, para que a gente consiga realizar muitas coisas que a gente tem em mente, né, que a gente não tem como fazer se a gente estiver dependendo de outra pessoa. E também tem um dado que mulheres que têm o certificado não, o registro na CVM, né, é em torno de 10% de toda a nossa população. Por quê? Porque homens sempre foi, né, sempre quando a gente vê falar em investimento, foi feito por eles e para eles, né. Se a gente for olhar numa revista, enfim, de uma corretora de valores, de uma empresa que trata de investimento, normalmente é o homem que está na capa, é o homem que está fazendo a propaganda, né, a divulgação, e na verdade não é por aí, né? Somos tão capazes quanto eles, né? Isso aí. Então, acho que isso é bem importante, a gente tem que levar em conta e tem que mudar esse nosso paradigma, né, essa mentalidade, e a gente começar aos poucos, né? Que nada muda, assim, rápido no momento, mas eu acho que isso é muito importante. É porque essa não é uma conversa muito comum entre as mulheres também, vamos combinar. Eu acho que no dia a dia a gente acaba se perdendo um pouco dentro de tudo que a gente já faz sobre o tema, e como tu mesmo disse, não é um universo propriamente dito feminino. Isso. Né? E aí vem a pergunta que todo mundo se faz, né? Que eu acredito que é a pergunta que tu mais deve receber das mulheres e das pessoas no geral. Como investir? Só investe quem tem muito dinheiro? Ou tu pode começar com pouco? Não, de forma alguma, né? Tanto que a presença feminina, ela tem crescido, então acho que é importante a gente frisar, assim, os pontos fortes, que a mulherada não somente, né, tem essa representatividade na renda familiar e na economia de uma forma geral, mas também vem acrescentando, né? Hoje, assim, obviamente são pequenos os números ainda, mas hoje 28% da Bolsa Brasileira são, né, mulheres, né, que investem. Em 2020 era 22%. No Tesouro Direto, né, no título público, né, são 37%. Então, assim, não sobe de 40%, então a gente ainda tem muito que tá acrescentar. remando ainda, né? Sim. Exatamente, porque se temos 50% da renda, temos condições de ter, né, pelo menos aí um número maior, né, dentro desses índices. Porém, né, a gente tem, como falei, espaço, e o mercado financeiro, principalmente, né, na parte dos investimentos, é extremamente democrático. Então, sim, é possível investir com valores pequenos. E hoje, se tu fosse dar uma dica para a mulherada que quer investir hoje, quer começar a investir, que não entende do absolutamente nada sobre investimento, qual seria a tua dica para hoje? O básico, né, que eu diria. Primeiro é conhecer o seu perfil de investidor.
é extremamente relevante, porque nem sempre aquilo que vai ser bom para mim vai ser bom para ti, então a gente precisa se autoconhecer. Com os investimentos não é diferente, então a gente precisa, né, inclusive é obrigatório, conhecer o seu perfil de investidor. Existem vários, né, desde o mais conservador, mais moderado, até o mais agressivo, que isso normalmente se dá não só em razão do risco dos investimentos, mas também de prazo. São as duas coisas cruciais, assim, que eu diria que é preciso, né, cuidar na hora de investir, é o prazo, né, e se aquele investimento está conforme o teu perfil. Entender, né, quais são os seus objetivos. Então, existem investimentos que são mais para longo prazo, para contribuir para a aposentadoria, para fazer uma viagem, né? Então, assim, tu precisa entender qual o objetivo, né, que tu está fazendo aquela economia e com isso fazer o dinheiro trabalhar a teu favor. Maravilha. E é muito legal isso, porque saber o perfil investidor, né? O Cicobi, dentro da plataforma, tem isso, né, Eli? Tem. Inclusive, assim, ó, quando você abre uma conta na cooperativa, você já inicia investindo, né? Porque a gente, para entrar na cooperativa, tu és um associado, investe um valor que ele fica na tua cota capital, e essa cota capital, ela é rentabilizada, né? E também, tudo que tu movimenta na cooperativa durante o ano, no fechamento contábil tem as sobras, essas sobras são divididas conforme tua movimentação, né, para os associados. E além disso, a gente tem vários outros tipos de investimento, como a Fran falou, desde o mais conservador até o mais arrojado, né? Só que a gente sempre pede assim, ó, que a pessoa, antes de tudo, se conheça, né? Porque às vezes a pessoa quer ter um ganho maior, mas não entende os riscos que ela está correndo, né? E o prazo que ela precisa deixar esse valor investido. Então, assim, a gente tem toda a plataforma. No momento em que tu vai fazer o investimento, tem o API, né, que é o perfil do investidor, que tu tens que ser o mais fiel possível no momento da resposta, né, e ali ele já vai te direcionar qual é o teu perfil, né. Então ali, a partir disso, se tu é um investimento de curto prazo, faz num conservador. Se for de médio prazo, já faz num moderado, que daí pode ficar até 5 anos. Se for um planejamento para investir num imóvel ou alguma coisa acima de 5 anos, já pode, talvez, deixar em um mais arrojado, mas sempre respeitando o seu perfil, né? E também tem uma outra coisa que a Paloma comentou, que assim, a gente tem que ter a decisão de começar a investir, né? Mesmo que seja com pouco, a gente tem que ter isso em mente. Por quê? Porque depois que tu faz o primeiro investimento, o dinheiro vai trabalhar por ti, porque é juros compostos, então tu vai ganhar juros sobre o valor que tu já recebeu, né? Então, assim, isso... depois, no momento em que tu começa a fazer o investimento, que tu acostuma com isso, o que acontece? Se torna uma prática, né? E daí essa prática tu consegue... te torna um costume, né? E colocar assim como se fosse mesmo uma parcela, alguma coisa, se organizar financeiramente. Por quê? Porque se a gente for deixar para investir o que sobra, nunca sobra. Nunca sobra. Nunca sobra, né? Então, assim, a gente tem que se organizar. Se a gente começar a colocar e pegar todos os meses um valor, né? Determinar um valor dos teus ganhos para aquele investimento, aquilo dali vai se transformar numa rotina, né? E tu vai acostumar e tu vai acabar pegando gosto, né? E, na verdade, eu sou cooperatividade Cicobi, né? E aí eu entrei lá e comecei o meu marido já fez curso de investimento, ele investe, né? Mas ele investe na bolsa, outras coisas, já fez day trade e tudo mais. E aí deu escutar ele falando, né? Tanto que eu vou dar uma pesquisada nisso daí, né? E aí eu comecei a fazer os investimentos no LCA, porque eu sou conservadora, porque eu não tenho muito valor, então, né? Mas aí eu já me regrei para todo mês investir um pouquinho. E foi a forma que eu consegui de me organizar, entendeu? Então eu acho assim que de começar, né? Porque se a gente não der o primeiro passinho ali, não ir desbravar a plataforma e entender um pouquinho de investimento, também não fica estagnado, né? E depois uma outra coisa assim, ó, a gente iniciar procurando entender o mínimo do investimento, né? É óbvio que a gente não vai ser um especialista, enfim, até porque, assim, ó, eu entendo no tempo que eu já tô, né, nesse segmento, que, assim,
tem alguns tipos de investimentos que são mais direcionados para a mulher. Por quê? Porque mulher é, né, de fato mais conservadora, porque ela preocupa com o futuro dos filhos, ela se preocupa com o futuro da família, se preocupa de ter uma aposentadoria, um tempo mais tranquilo, né, porque a gente trabalha tanto. Então, assim, isso já é o perfil masculino, ele já gosta mais de arriscar, né? O homem já gosta mais de arriscar, de mexer em ações e tudo mais, e mulher já é um pouquinho mais conservadora, né? É o que eu percebo, assim, nesse tempo que eu estou no mercado. E aproveitando esse gancho, quais são os erros mais comuns, Fran, que tu vê, assim, de quem está começando a investir, como evitar esses erros? Sem dúvidas, é investir por recomendação familiar. Acho que o fato de amigo, porque, né? Meu amigo investiu lá e eu também vou porque deu certo. É isso. A gente tem, assim, é do ser humano, né, de ser um pouco Maria vai com as outras, muito se deu aí em razão. Casualmente viemos de Morango do Amor. Sim. E no mercado financeiro isso não é diferente, né? E acaba que muitas pessoas, e não somente mulheres, acabam investindo muito em razão de que, numa conversa, né, no almoço de domingo, porque o meu pai está investindo em tal produto, e muitas pessoas vêm até nós, né, falar deste produto, e eu conhecendo aquele cliente, aquele investidor, sei que não tem nada a ver com o perfil, que ele não vai gostar. E então isso é muito comum, porque nem todos têm acesso a uma assessoria, né? E acaba que investe, aí fala mal daquele produto, aí envolve outras pessoas, sendo que, eu sempre falo, não existe o certo e o errado. Existem, né, inúmeros investimentos, todos com uma lei, com uma tributação, e que se isso não for considerado antes, aquele investimento pode parecer ruim para ti. Sendo que, não, ele é bom para alguém, né? E não necessariamente para ti naquele momento. Então, sem dúvidas, é investir, né, por recomendação familiar. Do amiguinho. Indicação é um erro. Qual é o melhor investimento? Isso é muito comum, né? As pessoas perguntarem qual é o melhor investimento. Não tem o melhor. Tem o melhor para o teu objetivo, para o teu perfil, né? E daí a gente vai considerar essas questões tributárias também, que é super importante, né, de falar. Então, que ninguém se dá conta, né? E muitas das vezes fazem sem pensar, que é justamente a parte tributária, né, do investimento, né? E dentro desse perfil, como tu disse, há de fato hoje um percentual reservado que seria para a pessoa iniciar o investimento da sua renda. Não sei se existe, não sei o que tu indicaria hoje, o que seria o ideal para quem nunca investiu. Gostaria de investir. Com quanto eu começaria da minha renda? Qual o percentual, né? Para iniciar, para não doer muito, né? Para que eu possa continuar esse hábito, porque como ela disse, é um hábito, né? Elisiane disse que tu tem que ir aos poucos. E muita gente não sabe por onde começar, porque às vezes ganha salário mínimo e fala, eu nunca vou poder investir. Tu acha que essa pessoa consegue investir? O recomendado é de 10% a 20%, tá? Mas um ponto, assim, que eu acho que é importante, até comentei essa semana ainda a respeito, a gente vive, né, numa economia, num momento, né, muito complicado no país, onde nós, brasileiros, precisamos, sim, de mais de uma fonte de renda, né? Não preciso dar uma aula de finanças para a gente falar quanto a gente vê aí o preço, né, das coisas do mercado para a gente falar sobre inflação. Então, ocorre que um ponto que a gente pode e deve considerar é que o investimento, e que poucas pessoas sabem, que o investimento ele serve como uma fonte de renda. Né? Tem investimentos que tu tem isenção de tributação, inclusive, entra como se fosse um aluguel em conta, né? É a lei atual. Então, ele serve como um complemento de renda, só que, obviamente, tem que ter essa disciplina, né? E como tu disseste, a gente tem um fator determinante, que é o tempo. Então, o tempo ele vai trabalhar a teu favor, né? E os juros compostos, né? Que é a forma de o dinheiro trabalhar para ti, né? Diferente de tu guardar, né, o dinheiro. Quando tu investe, né, tem os juros compostos e, consequentemente, esse valor ele vai aumentar ao longo do prazo. Uma das coisas assim que às vezes a gente percebe, que a gente não entende, é como aquela pessoa ganha X por mês, eu ganho a mesma coisa e eu não consigo me organizar financeiramente, né? Eu não consigo guardar, sendo que nós dois trabalhamos na mesma empresa e nós dois recebemos o mesmo valor. O que acontece? É uma disciplina que provavelmente aquela pessoa tem, ela anota os gastos,
né? Ela anota, é muito importante a gente planilhar recebimentos e saídas, né? Faço No isso. que a gente está gastando o nosso dinheiro, aonde está indo, porque depois que a gente tem um propósito, que a gente tem uma intenção, né, de guardar o valor, é mais fácil dizer não, né, para alguma coisa que não é de eventual necessidade, né, para guardar, para dizer sim, para deixar naquele investimento, né? Então isso é uma forma muito importante assim de a gente mudar a nossa mentalidade, né? E assim a gente tem investimentos ali na cooperativa que a gente consegue com R$ 50 por mês. Né? Então, assim, é mesmo a forma de mudar o chip, né? De começar a entender o quanto é importante. E depois, assim, eu não sei investir. Começa, primeiro, se conhece, né? Faz o API, tudo, e depois começa com um pouquinho e vai entendendo. Conforme as coisas vão acontecendo, vai aprendendo. Mês que vem, tu vai colocar um pouquinho mais de valor, né? Porque no momento em que tu começa a planilhar, tu começa a ver que muita coisa tu gastava e não era necessário, né? E daí tu começa a te organizar, vai sobrar um pouquinho mais. E daí quando tu começar a ver a rentabilidade, né, vai começar a ficar mais importante. Tu começa a te animar para guardar mais. Começa a te animar para guardar mais. mais. E depois tem um outro detalhe, a gente tem que o ideal é que a gente tenha a nossa reserva de emergência, né? Que é de 3 a 6 vezes o salário que tu ganha. Só que assim, se a gente for olhar hoje, ninguém tem isso, né? São raras as pessoas que têm essa reserva de emergência. Então, isso tudo é uma fase da gente estar se estudando, aprendendo, se aprimorando, né? E isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença a gente começar, né? Que é o importante. Pegando esse gancho, então, do começar, né? A próxima pergunta que eu tinha aqui é como começar, mas aí vocês já deram as dicas aí, né? Então, assim, Fran, para eu investir hoje, eu preciso ter uma conta lá na XP? Como é que funciona isso, assim, né? Eu não sei, meu marido sabe, eu não, né? Ele tem lá a conta aí, tudo que é corretora e tem... Que ótimo! Tem umas coisas assim que eu vou te dizer, ele fala, porque agora eu vou naquela lá, porque eu vou investir naquela lá, porque eu não sei o que, eu não entendo nada. Como eu falei, eu trabalho há 14 anos no mercado financeiro, trabalhei em grandes bancos, né, até chegar à corretora. Hoje eu trabalho junto com a XP Investimentos. E é interessante, assim, que eu não sou concorrente do Cicobi, né? As corretoras da XP, ela trouxe, né, essa democratização, né, para o mercado financeiro, que é onde o investidor consegue ter acesso, né, ao mercado financeiro inteiro. Então, mais de 85% dos papéis de renda fixa do país passam pela corretora. Muita gente associa, né, ações e vincula, morre de medo. Não, eu não invisto em ações, eu não quero saber de abrir conta em corretora, sendo que, né, o mercado de renda fixa praticamente inteiro passa, né, pelas nossas mãos. Então, isso é muito bacana, porque através de uma corretora tu tem acesso a, inclusive, né, cooperativas. Então, ao invés de tu abrir uma conta em cada instituição, tu, né, centraliza através de uma corretora. E com isso tu passa a ter acesso, né, a mais possibilidades e mais investimentos. Então, sem dúvidas, é abrir a conta, né? E com isso, buscar, né, os investimentos conforme o teu perfil. Entendi. Isso é muito legal. Nós é um pouquinho diferente. Mas assim, como funciona na cooperativa, tá? Nós trabalhamos também com investimentos de renda fixa, né? E alguns fundos agora, a cooperativa também está trabalhando. Mas nós, como funcionários da cooperativa, trabalhamos como consultores, né? A gente entende cada momento, né, do nosso cooperado e a gente mostra as possibilidades, né? Porque uma das coisas, assim, que, voltando até a outra pergunta, que é um dos grandes erros, é quando a pessoa coloca no investimento que tem pouco conhecimento e em um determinado momento dá um saldo negativo, né? Tem uma rentabilidade negativa e a pessoa se apavora. E daí foi como a Fran falou, esse investimento não é para mim, não é bom e não...
E não é assim que funciona, né? A gente tem que ter calma, tranquilidade, porque cada um tem seu tempo, né? Alguns investimentos eles oscilam, outros não. Por isso que a gente tem isso na cooperativa de trabalhar mesmo como um consultor, para ver qual é o momento, em quanto tempo ele vai precisar utilizar esse recurso, né? Para direcionar para qual o melhor investimento, para o que pode ser feito naquele período, qual valor ele tem disponível também, né? Então, assim, tem alguns investimentos que tem trava, outros não tem. Então, tudo é analisado, caso a caso, né? Então, por isso que a gente trabalha como um consultor mesmo dentro da cooperativa. Então, o ideal mesmo é chama a Fran lá, dá uma conversadinha, ver como é que faz para contratar ela, que daqui a pouco ela vai contar para nós aqui, né? E vai lá na Eli, abre uma continha na cooperativa e senta lá na frente e diz: Eli, olha só, contratei a Fran lá, agora vamos fazer esse link. Vamos fazer o link. O link financeiro, né? Isso aí. Eu consigo investir no Cicobi também, viu? Que bom, viu? Comento Que bom, viu? Dentro desse universo que a gente vem falando das mulheres, do investimento, do pouco conhecimento, o Cicobi ele tem alguma ação ou algum projeto direcionado para a mulher? Na verdade, de investimento em si, não. A gente tem linhas de crédito direcionada para a mulher. Né? Tem uma linha que é de capital de giro para a mulher empreendedora, que ela tem que ter ou empresa individual ou 50 mais um, né, na sociedade. Olha que legal. Com taxas diferenciadas, com prazo, tudo de acordo com o perfil, de acordo com a necessidade, tudo certinho. Então, a gente já está um passo à frente, né? Sim. E a gente já tem essa linha, inclusive tem agora, foi lançada mais uma, FAMP Mulher também. Que legal. Né? Então, assim, de investimentos, por enquanto, não, assim, direcionado, né? Mas tem um projeto. Mas tem os projetos, exatamente. Para mulher aí. Para mulher empreendedora, para mulher empresária. Isso. E conta linhas com de Cicobi. crédito já temos, conte com a gente. Olha só, gente. Então, ó, como esse podcast aqui é para capacitar, melhorar a vida do empreendedorismo feminino, aí, gente, ó, nosso patrocinador maravilhoso tem projetos incríveis para mulheres empreendedoras. Então, ó, já chama ele, já começa a fazer o teu network com ela aí. Isso aí. Estamos sempre à disposição, né? Ah, muito bem. Então, a gente já tá indo pro final do nosso episódio. Passou rápido, né? Quanto já? tempo temos aí, produção? Uns 7 minutinhos ainda. Então, o que eu quero saber de vocês agora? Então, assim, eu quero uma dica de ouro. Uma dica, assim, que vocês dariam pra tua irmã, né? Eu sei que tu tem irmã lá, tem um projeto paralelo com a Mana. Que tu daria para tuas manas lá também, maravilhosas, as duas influenciadoras também. Aquela dica maravilhosa, assim. E depois, no final, daí a gente vai para uma frase. Eu diria que tu tem que ter um propósito, né? Um propósito pro teu dinheiro, um propósito para tu fazer umas férias dos teus sonhos, fazer um cruzeiro, né? Comprar um imóvel, ter a tua independência financeira, né? Ter uma aposentadoria, que hoje a gente sabe que a nossa previdência não tem como a gente se aposentar e depender dela, né? Sim. Ter uma aposentadoria mais tranquila no futuro, uma vida, né? Já que a gente trabalha tanto, enfim, que a gente já vai se organizando desde agora, né? Pra gente, quando chegar o nosso tempo, só curtir ali, ficar bem tranquilo. Legal. Tu, Fran. A dica de ouro, né? Eu digo que o mercado ele é extremamente dinâmico, né? Então a recomendação que eu gero hoje pode não ser a mesma, não será, né? Ano que vem, porque as taxas vão mudando, né? O mercado econômico e político vai alterando e a gente vive num momento de taxa de juros alta, onde é muito ruim para o país, mas é muito bom para o investidor. Sim. Então investir em renda fixa hoje, né? Que é o que todo mundo quer, que é rentabilidade, baixo Sim. risco, liquidez, né? Acaba sendo oportuno, então a gente está num momento extremamente oportuno para iniciar. Não entender isso como uma dor, porque muitas mulheres pensam assim, mas daí eu vou deixar de comprar uma bolsinha, uma blusinha, a gente adora, né? Sim. Então, não ver isso como uma dor, mas como tu disseste, né, como
algo para atingir um objetivo ali na frente, seja de uma aposentadoria melhor, seja para fazer uma viagem, aí cada um vai entender qual é o seu objetivo e com isso, né, ter essa disciplina, né, de fazer essa reserva de um valor que não vá, né, atrapalhar o seu fluxo mensal, mas que sem dúvidas vai fazer diferença ali na frente, né, e que eu tenho certeza que vão se orgulhar aí de ver, né, aquele acúmulo ali e principalmente... A ideia é começar com, nem que seja um pouquinho, né, gurias? Assim como eu fiz. Eu comecei bem pouquinho, assim, ó. Só que é um vício, tá? Já digo pra vocês, é um vício. Porque daí, assim, tu botou um pouquinho agora. Aí o mês que vem tu disse, não, mas eu vou dar uma apertadinha aqui pra começar e botar mais um pouquinho no segundo mês. Aí no terceiro mês agora mais um pouquinho. E aí assim, eu pelo menos, né, na renda fixa ali, né, tô fazendo desse jeito. O importante é começar, né? E uma outra coisa também, que a gente tem que ter maturidade de, assim, no meio do caminho, se mudou o nosso momento de vida, né? Se ou melhor, ou apertou um pouquinho, ou no início eu era conservadora porque eu estava conhecendo, refazer o nosso perfil de investidor, né? Mudar a nossa rota, aumentar um pouquinho, né, o valor investido por mês. Então, assim, a gente pode, isso é uma coisa para o nosso ganho mesmo, né, para o nosso futuro. A gente pode fazer essas alterações, pode mudar e tudo. O importante é que a gente tenha em mente o que a gente quer, né, o nosso objetivo e como que a gente vai fazer para alcançar, né, para chegar nele. Sim. Ai, muito legal. Gurias, que papo legal, né? Gostoso, assim, passou tão rápido ali, a Jane já veio com a nossa plaquinha. Difícil, mas hoje esse papo foi solto, foi legal, né? Porque falar de dinheiro é sempre tão difícil. É difícil, e é bem tabu mesmo, abrir a chave do porquinho. Não é fácil, né? Não é fácil. Deixar de comprar, como tu disse, algumas coisas que a gente gosta para priorizar um futuro é muito difícil. E dificilmente as mulheres conseguem ter tempo para conversar sobre o assunto. Sim. Estamos aqui para não somente, né, mudar esses números, quanto para provar que é possível. Não somente investir, quanto aprender e ensinar. Né? Eu assessoro homens e mulheres, né? E ensino muitos homens também. Então, a gente tem que ter orgulho disso, né? Sim. De também buscar se autodesenvolver e estudar. Vamos ver muitas mulheres. E também é um ganho tão grande, né? Quando a gente vê que a gente é capaz, que a gente começou com um pouquinho e tal, e que a gente foi aprendendo e a gente pode também, né? Isso é tão bom, é uma satisfação, né? É um orgulho pra gente. Então, isso é muito importante. Bora lá, vamos começar a investir um pouquinho para testar, né? E tomar gosto. E tomar gosto, é isso aí. Tomar gosto. Então, agora eu quero que tu venda o teu peixe, diga como que a gente faz para abrir uma conta e ser cooperado do Sicoob. Bom, nós temos várias formas de abrir a conta, né, de ser um cooperado nosso no Sicoob. Uma das formas é pelo aplicativo, né, baixando o aplicativo do Sicoob, consegue fazer ali o cadastro já e a abertura da conta. Ou pode se direcionar à nossa agência, que fica aqui embaixo no prédio da Six, serão muito bem recebidos, com um cafezinho, com carinho, né? Então, assim, a gente gosta mesmo de fazer um bom atendimento, que a pessoa saia satisfeita, né? E que entenda realmente qual é a sua necessidade, né? Então, eu me chamo Elisiane e estamos à disposição. Ai, que linda. E tu, Fran, como é que a gente faz para te contratar? Me conta. Me chama no direct. Eu trabalho com assessoria financeira, né, do escritório vinculado à XP. Sou sócia de um escritório de investimentos vinculado à XP, então pode me chamar no direct lá no Instagram, que daí eu explico, entendo, né, a necessidade do cliente, como falei, as recomendações elas são extremamente personalizadas, então não adianta, né, não tem como... E eu não preciso ter uma grande valor, assim, para investir. Eu posso te chamar lá se eu tiver R$1.000 para investir. Sim, eu vou assessorar, vou direcionar para o canal correto, sem dúvidas, pode me chamar. E qual é o Insta? @franbilhalva_. Gente, chama aí. Franbilhalva_. E a Eli é o Sicoob Três Fronteiras. Maravilha. E já estamos caminhando para a finalização desse programa maravilhoso, que eu gostaria que fosse bem maior o nosso tempo, mas eu gostaria de... Tu pode presentear a nossa querida convidada? Deixa eu ver se é esse, peraí. Não, é o outro.
São muitas presentes. Esse é um livro maravilhoso que nós tivemos a oportunidade de lançar, que é o Olhares Empreendedores com todas as histórias de todas as mulheres que fizeram parte ou que fazem parte do nosso núcleo. É um livro super inspirador e espero muito que tu goste do nosso pequeno mimo. Sim, amei. Obrigada, eu amo ler. E a Fran, eu já fiz o convite para ela vir para o Núcleo da Mulher, né? Quem sabe ela Será muito consegue bem-vinda. agora vir na nossa sensibilização e participar do Núcleo da Mulher. Seria uma grande honra para nós te ter aqui. Influenciadora maravilhosa de investimentos também, né? Obrigada pelo presente. Eu amo ler. Tem uma outra oportunidade para falar do livro também, porque eu já escrevi um livro também. E com certeza, eu falei para ti, conciliando ali a agenda vai ser um prazer. Tu não falou o teu livro, fala o teu livro rapidinho para nós. E vai dar tempo? Tá, rapidinho, tá. Um minutinho para te vender o livro. Deixa eu falar com o microfone aí, com pressão. Eu escrevi um livro que fala muito, depois de ler mais de 30 livros sobre o tema, né, sobre mentalidade. Né? Eu digo que a gente tem muitas crenças limitantes, a gente vive num país, né, com extrema desigualdade, com dificuldades financeiras. Comigo não foi diferente, vindo de uma família extremamente humilde, nunca faltou nada, porém, né, nunca sobrou, né, muito. E a gente, né, com as crenças, acaba se limitando muito. E eu, ao presenciar, né, o mercado de alta renda, eu consegui visualizar, né, comportamentos incomuns e comecei a reparar, né, que as pessoas que são 1% do país têm aí um comportamento em comum, crenças iguais, e comecei a estudar. Eu estudei vários livros até que eu resolvi escrever o meu, que é a Psicologia de Milhões. Que legal. Lancei ele em Nova York quando eu estive lá. Eu vi, ai, que lançamento maravilhoso. E a gente consegue comprar onde o teu livro? Ele é digital, 100% digital na minha página também. Na tua página? Que maravilha. Então tá, ó, entrem lá, ó. É Fran Bilhava _ e já compra o livro também, que vale muito a pena. Isso aí. Certo? Então tá, foi um prazer ter estado com vocês, gurias. Gratidão pela presença. Gratidão, minha parceira de podcast aqui, Paloma. Muito obrigada. Nos vemos no episódio 2. Obrigada. É isso aí. Obrigada.